Fala tudo, aqui é o Cunha RPG trazendo mais um vídeo sobre Jornada Heróica Guerra Artoniana. Lembrando, spoiler da campanha inteira, então estejam avisados. Também, cardem até para a minha playlist de Jornada Heróica Guerra Artoniana e link no comentário fixado para quem quiser comprar o livro base de Tormenta 20 e também o livro de campanha. O nome desta aventura, né, é a aventura 7, a última aventura do primeiro arco de Guerra Artoniana. Guerra Artoniana é dividida em 4 arcos assim. E o nome dessa aventura é o Castelo do Leão. O momento que o grupo vai enfrentar finalmente o Coronel Rhaegar Lothbrok, o líder público do culto purista. Antes, devo avisar que enquanto eu estava, né, mestrando a campanha, infelizmente o jogador que jogava Caim Ventor não vai poder participar por bastante tempo das sessões, por questão de compromisso com a faculdade, né? Com isso, né, com ele não podendo mais jogar por bastante tempo a Guerra Artoniana, a gente também, né, chamou um outro player que ia muito jogar assim Tormenta 20, achou bem legal o sistema, a gente chamou ele. Rapaz, esse cara me dá medo. Que a gente chamou e ele fez um sátiro marcialista e seteiro. Eu vou chamar só de sátiro, tá? Rapaz, que são duas classes variantes lá dos heróis de Arton. E a história desse sátiro é que ele tá indo atrás da mãe dele, né? Ele e a mãe dele viajaram assim por bastante lugares em Arton. E aí nisso eles acabaram se separando e estão... e ele está indo atrás de sua mãe. E nisso ele foi acabar na última cidade de Isvalas, né? E eu tenho muito medo porque a build dele é a build das flechas bomba que arregaça meus monstros, cara. Sério, eu tenho medo demais dele. Essa parte da campanha, dessa aventura, é uma coisa interessante. É a que permite você meio que escolher a dificuldade, que é a dificuldade difícil de abastar a vida, que seria a dificuldade normal, e a vida é desafio, que é a difícil. Eu prefiro usar a dificuldade difícil, porque o meu grupo, eles são bases, por isso iam acabar também escolhendo. Lá no livro fala pra você pedir pros jogadores, assim, né, qual eles vão querer jogar. Mas eu já conheci o meu grupo, então eu já falei assim, mano, vai ser difícil mesmo, porque esses caras são bons demais e eu quero testar ainda mais eles. Então, usei. Vai ter umas diferenças, assim, da dificuldade normal para difícil. A normal, os combates dá pra ser mais facilmente evitado. Na difícil vai ter um loot maior, mas também chance maior de ter um TPK. Também... lembra no vídeo passado que eu falei que o arco da Lady Alice era um arco élfico de madeira de tolo, logo seguia ignorar o estado histórico da clériga? Eu esqueci disso. Então, várias flechadas que a clériga tomou na última aventura iam dar dano nela, não ia conseguir evitar, né? E aí eu discuti lá com o jogador do nobre, eu falei assim, acha, se esse arco de madeira de tolo mesmo, todo mundo fica full vida e fumana. Como vocês sabem, o arco é de madeira de tolo, então o grupo tava todo ferrado, todo mundo, pá, tomaram a benção de Valkyria e de Nimb, todo mundo full, pronto para enfrentar o Coronel Rhaegar Lothbrok. Também, né, eles cuidaram do Lothar na última aventura. O Lothar falou um pouco, né, sobre sua história, que ele é um cavaleiro da decadente Ordem do Leão. E o castelo dele, né, o Castelo do Leão, foi atacado pelos puristas, onde ele foi o único sobrevivente, já que todo o restante dos membros, né, dos cavaleiros, foram massacrados pelos puristas. E Ser Turanald se sacrificou para que o Lothar pudesse fugir em cima de Trebuchet, o cavaleiro do Matim Mutilado, né, um cavaleiro lendário que se sacrificou heroicamente para que o Lothar pudesse fugir. Nisso ele também pede, né, para o grupo cuidar do Trebuchet, né, que é o cavalo do tal Matim. Nisso a Rainha faz um funeral assim em homenagem ao sacrifício nobre do Ser Turanald e também dos aldeões que defenderam a última cidade com todas as forças que tinham, né? E nisso eles vão conversar com a prefeita da cidade, que é a tal de Júlia Lihana, Pássaro de Prata. Ela é a prefeita, caçadora, druida e ferreira local. Ela informa o grupo, né, a situação da última cidade, e também a Rainha Aleph acabam também conversando para, né, reunir informações. Enquanto isso, o grupo vai atrás do cavalo, né, o tal de Trebuchet, um cavalo lendário, poderosíssimo, e o nobre então consegue domar o lendário cavalo. E agora o nobre ganhou uma montaria mestre, cabulosa, que tem até uma habilidade secreta. E o cavalo, ele é muito orgulhoso. E como a Rhea consegue falar com os animais, o cavalo às vezes manda umas frases assim, bem ao estilo Vegeta, assim, acho isso muito engraçado. Também, né, o grupo vê alguns aldeões discutindo sobre fazer uma estátua, né, para algum herói de Isvalas. Uns falam para fazer de um antigo rei de Isvalas, outros falam para fazer da rainha Aleph. E aí o grupo
convence então eles fazerem uma estátua para a rainha Aleph. Depois eles vão para um salão assim, junto com o Lothar, para encontrar o tal do Sátiro, que o Lothar fala que essa pessoa é um guerreiro bem forte, assim, que vai ajudar eles na luta contra o coronel. Logo, o Sátiro se une ao grupo. E eles também discutem algumas formas de como poder enfrentar o Warwick, tentar saber um pouco mais do passado, né? Falando que o Warwick, ele não era tão grande assim, ele não tinha o tamanho grande, ele ficou grande faz tipo um ano que ele pegou o tamanho grande, então, será que ele é um super soldado, o Coronel Warwick? E também, nisso, quando eles estavam prestes a sair assim do salão, o nobre meio que sentiu um chamado assim, em um canto assim do salão, uma sala mais privada, ele foi até lá e ele encontra a estátua de Valkyria, né? Um avatar de Valkyria que ficou bem orgulhosa dele ter desafiado ela e ter sobrevivido ao desafio de jogar toda essa aventura sem PM. Então ela abençoa o nosso nobre, permitindo que ele possa finalmente casar com a rainha Aleph. Eu tinha uma outra ideia para fazer ele casar, mas essa outra ideia eu já reciclei ela e ela vai ser bem interessante. Nisso, então, o grupo vai encontrar, né, a Júlia de Hanna e a Rainha Aleph lá na Forja Pássaro de Prata, que é a residência, né, da Júlia de Hanna, Pássaro de Prata. E o Bárbaro pede, né, para a prefeita, druida e ferreira presuntos para dar ao Clunk, porque tem aquela mecânica que o Clunk, todo início de aventura, tem que receber presunto. Eles conseguem presunto para o Clunk e também, né, antes a Claire também ajudou a curar os plebeus e guardas, assim, da última cidade, por causa do último ataque, fez de forma magistral. E isso ajudou muito o grupo, porque o nobre pergunta para a Júlia Hanna sobre por que os aldeões estavam tão fortes, conseguia pegar alguém e tacar, fazer arremesso de pessoa, né? Aí ela falou que é um tipo de poção que ela deu pra isso, pra fortificar, que no caso é tipo uma poção de físico divino muito roubada. E então, pela ajuda da Craig de ter ajudado a tratar o sofrimento do povo da última cidade e a lábia do nobre, eles conseguem 2 dessas poções, né? Para ajudar no combate contra o Coronel Warwick. Inclusive, o grupo tá na aventura 10 e eu acho que eles ainda tem uma dessas poções. Eles pegaram 2, só gastaram uma, eu acho que eles ainda tem mais uma dessas poções ainda. Agora não sei se já gastaram ou não a outra. Bem, vai ser muito útil para a aventura 10. Também, a Juliana informa ao grupo que pode estar acontecendo algum tipo de ritual no Castelo do Leão, porque ela meio que sentiu uma energia divina de Megalock. Ela é uma doida de Alihanna. Então, né, Megalock é meio que o irmão de Alihanna. Então, ela meio que sentiu isso, ela conseguiu notar tudo isso. E também, o grupo notou, ainda mais o nobre, que a Lora não estava lá com o restante do pessoal, né? E aí, ele pergunta, né, pra Raaf que a Loras não tá, e a Raaf falou, né, que é melhor a Loras ficar, porque, pô, eles vão enfrentar um coronel que o cara é cabuloso. O cara era cabuloso, no caso era, né? Porque... Então tem uma cena bem bonita a interação do nobre com a Loras, né? Que a Loras queria, obviamente, ir ajudar, né? Mas a Rainha Aleph não queria, porque não quer botar sua irmã em perigo, porque eles vão pra um lugar muito perigoso, muito perigoso. E então o nobre fala pra ela que ela tem que decidir as coisas, não os outros têm que decidir por ela. E então a Loras decide ir também com eles. E aí a Rainha Aleph entrega, né, a sua espada para a Loras, assim, para usar na batalha contra o coronel. E então, cara, com tudo isso aí, todos os preparativos prontos, eles partem para o Castelo do Leão para enfrentar o coronel Warwick, que está entrincheirado lá dentro. Nisso, o grupo então parte, né, para a Floresta de Svalas, e no meio do caminho eles encontram aqueles defeituosos que eles encontraram lá na primeira aventura. Só que são um monte, tanto que a gente vai dar como fosse um bando, que é uma das regras que eu mais gosto de, então também tinha a regra de bando. E aí, né, eu falei para o grupo assim, descreva como você está se sentindo que após tanto tempo vocês encontrar essas criaturas novamente. Ó, todo mundo já falou, mano, estamos pronto para descer o cacete nesses bichos. E eles realmente desceram o cacete. Cara, o Sátiro, ele obliterou o bando de defeituosos, cara. Ele obliterou, cara. Sério, foi aquela flechada, era bum, 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 sabe? Rapaz, rapaz. E aí, eles então continuam o caminho. Seguindo pela Floresta de Vala, eles também acabam encontrando cidades de batalha, dos Cavaleiros da Ordem do Leão, dos Puristas, também de defeituosos, que já estão todos já mortos, assim. O Lothar fica bem triste, acaba enterrando, né, todo mundo ali. E eles também escutam sons de batalha mais à frente. E quando eles vão investigar, né, eles veem um purista sendo brutalmente morto. Sim, por Sir Turanald, que agora voltou como morto-vivo. O combate podia ser difícil. O grupo
deu uma surra no ex-cavaleiro, mas uma surra muito bem dada. Acho que ele só conseguiu dar 2 ataques que errou. Acho que ele deu 2 ataques que errou ainda. Nossa, coitado. E que após o grupo ter matado ele, ele meio que aparece em espírito e agradece, assim, pelo grupo por ter conseguido, né, dar paz a ele. E ele fica feliz sabendo que o grupo vai trazer justiça pelos crimes do Coronel Rhaegar Lothbrok. Então, caminho mais à frente, porque vai ter um grande embate logo logo. Bem, o grupo então chega no Castelo do Leão, mas eles chegam assim nas muralhas, e antes de poder adentrar o local, né, que estava barricado, eles são surpreendidos pelos puristas e pela Lady Alyssa, que joga fora seu arco e puxa uma arma de fogo, um mosquete. E, né, ela diz, né, que lutou com uma imperadora daquele tempo e agora vai romper a tradição dela com aquele povo fraco que foi escravizado por noções arcaicas como honra. E ela abraça, né, o engenho e a adaptação às marcas da humanidade, a raça eleita. E aí ela fala, né, que vai lutar por Valkyria e por quem vai se purificar. E aí, né, o Sachi até pergunta, quem que é essa mulher aí, né? Porque nunca tinha visto a Lady Alyssa. E aí a Alyssa manda, né, alguém que sofreu demais. O nobre fala, né, que não é pra ferir ela, que ele vai tentar convencer ela, porque eles quase conseguiram, mas pela questão do colar de teletransporte, ela foi tirada do combate, então ainda tem uns resquícios da lavagem cerebral que ela sofreu dos puristas. O portão, né, como eu falei, é protegido por puristas armados que estão em cima das torres da muralha do castelo, com mosquetes e bestas, e também um outro capitão de guerra que protege a única escadaria para levar para cima, né, da muralha. E aí, cara, os puristas focaram todos os ataques na clériga, só que todos foram evitados, porque estante histórico é roubado e armadura e matéria vermelha também é roubado. E nisso tem uma cena muito louca, que o nobre, já montado em trebuchetes, sai atropelando o capitão de guerra, sobe a escadaria com o seu cavalo, chega na Lady Alyssa e manda belas palavras para convencer que tudo que ela está fazendo é errado, que ela é apenas uma ferramenta que logo será descartável. E ele consegue convencê-la. A Alyssa nota, né, finalmente é tomada pela razão, nota todas as cagadas que ela fez, desiste da luta e pega o seu colar de transporte, joga no chão, pega seu mosquete e dispara, destruindo o colar e manda os puristas pararem de lutar. E o grupo é surpreendido, porque os puristas param de lutar. Tipo, eles pegam as armas e guardam, assim. O Barbo tinha brutalmente espancado o capitão de guerra sobreviveu, pegou assim, olhou pro Barbo e falou assim, quer que eu te curo? Aí eu vou lá e curou, né? Porque no caso foi a ordem da Lady Alyssa, né? E aí eles conseguem essa aliada que é uma NPC que eu gosto demais na campanha. Fico feliz que o grupo redimiu ela. Com tudo isso, o grupo agora consegue adentrar o Castelo do Leão. Eles conseguem notar coisas estranhas assim no Castelo do Leão, questão de eles conseguem ver espíritos indo para uma certa sala, assim, que o grupo logo consegue seguir. O clima também tá bastante frio lá dentro, parece que tá realmente acontecendo um ritual. E quando eles chegam no salão principal, assim, eles veem, cara, vários puristas mortos, um troll também. Só que antes de poder fazer qualquer outra coisa, assim, alguns Cavaleiros do Leão se levantam com mortos-vivos e atacam o grupo. Eu fiz esse combate, sim, para disputar um pouquinho mais, assim, né, para gastar um pouco mais de recurso, porque Missa é muito roubado, Nobre é muito roubado, então, né, para disputar um pouco mais para continuar a batalha contra o Coronel Rhaegar Lothbrok. E aí, né, o grupo analisa após esse combate contra os mortos-vivos que os puristas foram mortos por uma lâmina que ele consegue conhecer, que é a mesma lâmina do Coronel Rhaegar Lothbrok, a doutrinadora. Por que o Lothbrok traiu os puristas e os matou? Fora também que eles notaram que o Troll, que também estava morto, o Troll apanhou tanto que ele desistiu de se regenerar. E aí, né, eles descobrem que esses Trolls, assim, que estavam lá, tem a ver com os tais de Fintroll. E aí, eles seguem adiante e chegam no sala que estava o Coronel Rhaegar Lothbrok fazendo um ritual. Ao adentrar, então, a sala, né, para a boss fight final do primeiro arco, antes de poder ter qualquer batalha, surge um orbe que faz surgir uma figura translúcida que eles não conseguem ver qual é. Que ela pergunta, né, relatório pro coronel, aí o coronel fala que a resistência ainda tá bastante forte, não tá difícil de conquistar as valas, e ele preferiu aprimorar o ritual. Aí ele fala, né, que isso é contra esse tal figura, né, esse tal general, isso é contra o pacto que eles fizeram com esses tais de Fintroll. E aí o coronel fica pé da vida, xinga o general, fala que ele é um cara capaz, mas ainda não tem o suficiente para se tornar o general que o War tanto quer respeitar.
E aí, né, o general fala, então você nos distraiu? Isso já era esperado de sua parte. E como pode ver, logo será lidado. E aí a figura desaparece assim. E esse combate contra o Coronel Warwick pode ser bem difícil. Ele é um inimigo formidável. Ele dá muito dano. Ele tem muito acerto, ainda mais contra não humanos. Ele entra em frente no meio da luta. E ainda tem a questão do de tempo. Porque tá tendo um ritual onde tem 6 Fintrolls sendo um ritual que, se ele não for impedido até a 7ª rodada, game over. Todos os não-humanos de Svalas são levados ou para a chacina, o plano de Megalock, ou Sombria, o plano de Tenebra. Depende de quantos Fintrolls estejam vivos. E aí tem várias formas de você vencer esse combate. Se a galera derrotar o Coronel Warwick antes do ritual ser concluído, ele manda, cara, por Valkyrie e Kim, a mordida de um guerreiro, mas que meus inimigos caiam junto comigo. Ele faz um ataque para tentar levar os seus inimigos junto com ele. E aí começa todo um período complexo. Isso não aconteceu, porque o Gol conseguiu impedir o ritual e derrotar o Coronel Warwick e ganhar seus espólios. Porque o Warwick, ele não estava usando sua armadura de diamante, e sim, estava de peito nu assim, usando a doutrinadora. E o grupo nota que um dos seus braços é uma prótese, um braço de gelo eterno. Muito da hora. Que inclusive tem uma mecânica para tentar fazer ele tirar o braço. Que se ele conseguir tirar, se ele conseguir essa proeza de fazer ele tirar o braço, ele perde um ataque e ganha vários debuffs também. Uma coisa também, uma dica para a batalha: escreva várias frases de provocações para o orc, para os personagens dos jogadores. Né? Por exemplo, eu escrevi umas, por exemplo, para o bárbaro, ele fala o seguinte: mais um Galok que eu vou matar, mais um para minha pilha de cadáveres. Por o cavaleiro, ele fala assim: um erro do exército que eu vou corrigir hoje. Sabe, que várias dessas frasezinhas assim para o grupo, para provocar o grupo, e o grupo depois provocar ele, né? Teve várias insultos sendo jogados no meio da batalha. Também, o primeiro ataque do coronel foi contra o Nobre, que ele olhou assim pro Nobre Kalinat, né? E falou assim: Svalas vive? Tome-lhe o socão. O Nobre quase caiu nos 2 ataques dele, tá? Foi da hora demais. Nisso, o combate, né, termina com o Nobre finalizando o coronel. Eu achava que seria o Bárbaro que ia finalizar, mas foi o Nobre, foi bem da hora. E então, cara, com a derrota do coronel, impedimento do ritual, o grupo consegue finalmente derrotar os puristas. E a independência de Svalas finalmente chega. Nisso, né, o Nobre, após derrotar o coronel, a rainha pega ele, chora assim em seus braços, né? Foi finalmente ela demonstrando algum tipo de emoção que não fosse teimosia, raiva, orgulho, né? Algo mais humano, como tristeza e felicidade, porque finalmente tudo isso acabou. Após a vitória do grupo contra o coronel, eles ganham os espólios, né, do orc, que é a doutrinadora e o braço dos vivantes dele, a prótese, e também um cinturão que ele carregava com ele, que também era um item mágico. O cavaleiro fica com a doutrinadora, o cinturão eles vendem e o braço fica para o bárbaro. Ele tira seu braço e coloca a prótese. Que inclusive vai ter uma aventura que esse braço vai ser bastante útil. Ele não vai nocautear Lefous com esse braço. Vai ser muito legal. Com isso, o grupo retorna à última cidade, fala o que aconteceu lá, a vitória deles contra o Coronel Warwick, e Svalas finalmente tem sua independência. Tem uma comemoração para tudo isso, e Rainha Aleph concede o título de barões e baronesas para o grupo. Fora também que ela e Loras discutiram antes, né, sobre questão de Karst, para quem que ia ser governado, né, já que agora a Loras é Lady Loras de Karst, né, ou Lady Loras Karst, eu chamo de Karst, né, a baronesa agora do feudo de Karst, e então é decidido que o grupo vai governar todos como um conselho sobre Karst, tirando o cavaleiro, porque, né, ele cometeu crimes, não foi julgado ainda, então ele é o único que não ganha o título de barão. Apenas cavaleiro que ele ganha, né? E fazendeiro, né? Cavaleiro e fazendeiro. Muito legal. Agora eles têm um domínio que eles vão administrar. O nobre, obviamente, por questão de ser nobre, ele é o melhor para isso. Tem até desvio de dinheiro, já entra corrupção assim no domínio. A galera perdeu uma aventura para entrar corrupção, tá? Com isso, o grupo fica, tipo assim, um mês reconstruindo o Karst, enquanto a Rainha Aleph se despede do grupo, porque agora tem que gerenciar, né, administrar e governar a última cidade, que agora virou a cidade de Svalas, a capital do reino de Svalas. Ela já coloca algumas leis onde, por exemplo, Svalas é para ser um refúgio para qualquer cidadão de bem, não importa a sua raça. Então, Svalas, né, tipo assim, preconceito lá é um dos
piores crimes que você pode cometer. Isso é bem legal, tá? Eu achei bem legal essa questão quando eu tava lendo sobre o Reino de Isvalas, gostei demais disso. Então, a minha Aleph se despede do grupo, porque agora ela tem que governar uma capital, enquanto o grupo governa Karsh. Um mês se passa, galera se preparando, os NPCs também, todos eles ganham construções novas, assim, únicas, que eu acho bem legal. Por exemplo, Clunk tem a Guilda dos Presunteiros, o Lazos abre um restaurante, a Almut, uma guilda de arqueiros, o Senhor Porrada, ele ergue uma capela de Kim, sabe? Isso eu achei muito legal, assim. O Lothar, negócio pra cavaleiros, ganha vários bônus com isso. Isso eu achei bem legal, uma baita recompensa, assim, para o grupo, se conseguiram fazer vários NPCs ficarem vivos. Eu só não gostei de uma coisa, que a Lady Alyssa, ela é a única que não trava uma construção única. Aí eu acabei criando uma, né, que era uma casa de caçadores, assim, né, de batedores, que fornecia mais 2 de sobrevivência, ou se a pessoa não tinha sobrevivência, se tornava treinado, sabe? Eu coloquei essa construção a mais, assim. Bem legal. E após esse um mês, aquela maga da corte imperial, Cora, aparece em Karsh e ela informa para o nobre que sabe quem é a mãe dele e vai levar ele, né, para conhecer sua mãe, que ele estava há tanto tempo procurando. Aí ela fala, né, você tem certeza que quer ver ela? Porque isso vai talvez mudar sua vida, é uma pessoa muito importante. E pediu também que você pode levar os seus amigos também. Aí ele decidiu, só ele e a Rainha Aleph irem conhecer a mãe do nobre. Nisso, eles vão então para algum canto de Trebuk, que é onde que a mãe do nobre nasceu, né? Ela é de lá. E eles encontram uma tal de Isabela, que no caso não é a mãe dele, sim a parteira. Porque aí vem a grande revelação que o nobre, ele é filho da rainha imperatriz Shivara Sharpblade I. Plot twist! Sim, tem essa questão da campanha de um dos personagens do jogador ser filho da Shivara. Para isso, ele tem que ser humano ou de uma raça meio, né? Por exemplo, um meio elfo, um Kalinak, um Galok, ou um Efou, ou um Quarim, para poder ser filho da rainha imperatriz Shivara. Na campanha original lá da Guilda do Macaco, quem é o filho da Shivara é o Lothar, né? Inclusive tem coisas, se nenhum deles for o filho da Shivara, tem coisas para o próprio Lothar. Bem legal. E aí, ele ficou muito surpreso. O Bárbaro mandou um comentário tão genuíno que eu dei risada, que ele não acreditou. Eu achei muito engraçado. E aí, com isso, né, com essa grande revelação, quem é a mãe do nobre, que inclusive, se vocês tiverem Crônicas de Tormenta volume 3, lá tem um conto sobre, né, o nascimento do Lothar. Recomendo ler se você for colocar esse plot na sua campanha de quem é o filho da Rainha Imperatriz Shivara, se o personagem jogador é filho da Rainha Imperatriz. Leiam esse conto, ele é bem legal e muito bem escrito. E aí, com isso, né, terminamos o primeiro arco de Guerra Artoniana, iniciando agora o segundo arco, que a galera chama de A Trinca ou Isvalas Vive, aí depende, né, o arco do interlúdio, eu chamo de Isvalas Vive, que agora o grupo está nível 8 e eles vão para a próxima aventura, que é Em Busca da Chariz. Rapaz, que aventura que pode ser bem difícil e mortal, cara. Muito legal, bastante combate desafiador e boas recompensas para o grupo. Ainda mais para o cavaleiro e para o bardo. Mas ainda tem muita coisa a se acontecer, porque não estamos nem na metade da campanha e a Guerra Artoniana ainda nem aconteceu. Aproveite esse tempo de descanso, porque logo a guerra começará. Então é esse o vídeo, rapaziada. Comente aí, o que vocês acharam da aventura 7? Como foi o combate contra o Coronel Ragwort? Alguém foi vítima dele? Alguém pereceu no meio do combate? Teve sacrifícios heróicos? Falharam no ritual? Comente aí o que acharam. Então é esse o vídeo, rapaziada. Se gostarem, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva no canal que não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, se inscreva como gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!